Abram suas Bíblias em Lucas 2, versículo 10 e 11. Lucas 2, 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, ó Pai, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo Senhor permitir, Pai, acordarmos pela manhã, Pai, abrir os nossos olhos, ó Pai, e podermos estar aqui. Então louvado seja o Teu nome, ó Pai. Pai, clamamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, para que não paire nenhuma dúvida, ó Pai, nos nossos corações. Todos aqueles que aqui estão presentes e aqueles que possivelmente, Pai, provavelmente irão ouvir a Tua palavra, Pai, em breve. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, o tema para nós meditarmos nessa manhã é a boa nova de grande alegria. Que bom, né, a gente poder desfrutar, como foi dito pela irmã, nesse primeiro dia da semana, a gente poder logo pela manhã desfrutar aí de uma boa nova. É uma notícia boa, uma mensagem boa e de grande alegria. No mundo que nós estamos vivendo, se a gente ligar a televisão, acessar algum meio de comunicação, o que a gente vai ver? Eu tenho certeza que nós vamos ouvir alguma notícia ruim, alguma notícia de tragédia. Mas aqui não, aqui na palavra do Senhor nós vamos encontrar o quê? Uma boa nova, uma palavra de grande alegria. E uma alegria que, conforme diz aqui o texto, não é só para nós, né? É para quem? É para todo o povo. Domingo passado tivemos as eleições, né? Então foi um momento ali de alegria para muitos, para aqueles que conseguiram ali se eleger nas urnas. Para outros já foi tristeza. Então é assim aqui nesse mundo. É bem difícil nós termos assim, encontrarmos uma alegria que é para todos. É aquilo que às vezes é motivo de alegria para mim, pode não ser para o irmão, pode não ser para a irmã também, né? Então, agora aqui não, esse é o consolo, esse é o conforto que nós encontramos aqui no Senhor. E aqui, se a gente for ver todo o contexto, aqueles momentos que estavam antecedendo esse momento aqui, era um momento bem atribulado, era um momento difícil. E aqui na época, assim como aconteceu com Moisés lá atrás, na época dele que foi ordenado que matasse todas as crianças, aqui também na época de Jesus foi a mesma coisa, né? Então, começa aqui, ó, no versículo 1, vamos dar uma passadinha rapidão aqui, ó, 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Aí chega aqui no nosso texto, né?
O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Estava meditando. Na verdade o Pai já tinha falado essa palavra no meu coração. E daí, logo em seguida, o irmão Cláudio, pastor da comunidade, deu essa oportunidade para estarmos trazendo essa palavra. Que, poxa, a gente fica assim nesse tempo que a gente está vivendo, tantas coisas a gente tem ouvido, e graças ao Pai é que nós temos desfrutado. O Pai tem colocado aqui para nós, aquilo de mais puro que tem na palavra dele. Então, assim, agora o que falar? E o Pai falou: não, é essa. A palavra é essa. Não tem outro assunto. Assim foi com Jesus também. Assim foi com os antepassados. Todos tinham o quê? Essa incumbência de anunciar o quê? O Evangelho. Então a boa nova, antes de mais nada, ela é o quê? Ela é o Evangelho. Ou seja, o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. É uma notícia boa, uma notícia muito feliz. Então vamos andar um pouco aqui e ver claramente aqui na palavra o que ela nos diz. E aqui, meus irmãos, também ficou bem claro o que? Sobre o anjo, no versículo 10 que nós lemos. O anjo, porém, lhes disse. E esse anjo é quem? O anjo Gabriel. Volta um pouquinho aí, 1:19, Lucas 1:19. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então aqui era o anjo Gabriel. Ele assistia diante de Deus. Ou seja, outra tradução fala que ele estava permanentemente na presença de Deus. Ele veio o quê? Trazer. Ele foi encarregado para falar e trazer-te estas boas novas. Então aí eu não vejo na palavra aqui o que o Senhor mandou nós fazer. É trazer, levar para as pessoas o quê? A boa nova, a boa notícia, a boa notícia da salvação. Então tem muita gente aí, infelizmente, equivocada, pregando, levando a mensagem para pessoas que o Senhor não mandou. E no tocante à salvação, só tem esse assunto, não tem outro. A palavra é bem clara. Então vamos ler um texto depois lá em Atos, que fala que não há outro nome dado abaixo do céu pelo qual nós podemos ser salvos. Então o nome do Senhor Jesus, ele é exclusivo. Então, e era essa boa mensagem que o anjo veio anunciar aqui. Ele falou assim: e não é só para vocês, não, é para quem? É para todo o povo. O bom de tudo isso é que quando é do Senhor, não é só para nós, é para o povo todo. Então primeiro Ele nos chama, Ele se revela a nós, e depois Ele fala o quê? Para nós ir e anunciar essa boa nova para as outras pessoas. É falar para as pessoas qual que é a única maneira pela qual nós somos aceitos pelo Senhor. Então não é pelo aquilo que a gente faz, não é pelo aquilo que nós deixamos de fazer, então é pelo aquilo que Ele fez. Nós vamos ver aqui que ficou bem claro que o Pai quis se revelar, o Pai quis se manifestar. E que dia glorioso é esse, em que Ele providenciou essa tão grande salvação, em que Ele enviou o Seu unigênito a esse mundo para quê? Para nos resgatar para Ele, nos tirar de um tremedal de lodo, um lamaçal de lodo de lá dos salvos, e nos transportar para Ele mesmo, para o reino do Filho do Seu amor. Então essa é a boa nova. Essa é uma notícia de grande alegria. Boa nova, meus amados, aqui.
pesquisei aqui alguns significados dessa palavra boa nova. É a boa notícia, a boa mensagem, que dá igual o quê? O Evangelho. Uma notícia feliz, é uma novidade que causa alegria. Exemplo, a boa nova, ou seja, a boa notícia, a boa mensagem, a notícia feliz, a novidade que causa alegria é que o problema tem solução. Então, seja ele qual for, não esqueça disso. O problema tem solução. E a solução estava ali, diante de todos. E o Senhor proveu, o Senhor providenciou esta solução para os problemas, diante dos olhos de todas as nações. Então não foi oculto, Ele não fez em secreto, escondido, mas estava ali, a solução para o problema, o pecado, e também para todos os outros tipos de problemas, né? Ou seja, Ele é a solução. E aqui, meus amados, também que chamou a atenção que não era esse dia tão glorioso, o dia do nascimento do nosso Senhor, o Rei do Universo. Como é que Ele veio, né? A maneira como Ele veio primeiro, se tratando do Rei do Universo. Ele não tinha um lugar aconchegante para Ele ficar. Então hoje em dia, né, esse é o contraste aí do Senhor para nós. Que nós, se a gente, até mesmo os que têm menos condições, vamos colocar assim, tem um lugarzinho aconchegante, né? Para quando vem a esse mundo. Os pais providenciam ali um cantinho, um berço, um lugarzinho, né? Por mais simples que seja, mas faz ali uma coisa bem agradável. E o Senhor Jesus foi diferente, né? Não tinha lugar nenhum para Ele ficar. Teve que ficar ali, a primeira cama dele ali foi o quê? Um lugar lá onde que os animais comem, né? Foi uma cocheira, uma manjedoura. Mas tudo foi providenciado pelo Senhor. Ele não foi esquecido. Então o Pai tem os cuidados dele para com os seus. E eu tenho certeza, vocês podem procurar na Bíblia que não vai encontrar assim algo extraordinário. Sempre para com aqueles que o Pai traz os seus cuidados, é geralmente com a simplicidade, né? É no aperto, muitas vezes, mas o Pai sustenta. Para quê? Para a glória dele, para que a gente veja o agir dele ali naquele momento. Eu creio que é isso, né, meus amados? E como estava dizendo, não era o mês de dezembro, né, como o povo comemora, porque era inverno, nessa época os pastores não estavam no campo. Então o que tudo indica que era o mês mais ou menos de outubro, não é isso? Mês de outubro é o 7º mês do calendário judaico. Nesse tempo era a festa dos tabernáculos, nesse tempo também era a época da chuva seródia, e era também o quê? A época da colheita dos frutos. Então era uma época bem propícia, né? E o Senhor veio ali, aquele que é a solução para o problema, a solução para o pecado. Então o Pai se manifestando ali. João 1,14, né? Assim que o Verbo se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós, cheio de graça e de realidade, cheia de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então ali em Jesus estava não só o Pai, mas estava o Filho e o Espírito. Então a Trindade estava ali em Jesus, se manifestando ao mundo, se revelando ao mundo, se permitindo, né, ser visto, ser bem acessível a todos. O que me chamou a atenção enquanto estava meditando é sobre o relacionamento que há na Trindade. Estou estudando um pouco, procurando entender um pouco o relacionamento que há entre a Trindade. E garanto para os amados que, se o Pai colocar no coração de cada um de vocês, meditar um pouco sobre isso, eu tenho certeza que vocês vão descobrir algo que, quanto mais nós procuramos entender como é que é o relacionamento da Trindade, mais nós vamos ficar perplexos, né? Mas nós vamos ver que nós não sabemos nada sobre isso.
E quanto nós estamos distantes de vivermos esse cristianismo autêntico. É porque ali um se submetia ao outro. O pai se entregava ao filho, o filho se entregava ao pai. O pai fazia tudo para o filho fazia tudo para o pai, sem se importar com si próprio. E o Espírito Santo ficava ali, né, como que sendo o meio pelo qual os dois agiam. Então, é uma coisa assim maravilhosa, uma coisa tremenda. E por causa disso, desse relacionamento entre eles não tinham assim qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de atrito. Porque um não se importava com a própria vida, mas fazia sempre em prol do outro, em benefício do outro, né? Deus tinha todo o poder e deu todo o poder para o Filho. Então quer dizer que Deus, quando deu o poder, todo o poder para ele, para Jesus, ele já ficou sem poder? Não, né? Deus tinha a vida e colocou no Filho, e o Filho tudo, né? Tanto é que Jesus fala assim: todo o poder que me é dado vem da onde? Vem do alto, né? Fala assim que as minhas palavras não são minhas, mas são de quem? Daquele que me enviou. Vamos ler uns textos aqui que ele fala: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? A obra que eu faço não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então esse é o relacionamento. Eu vejo que nesse ponto aqui nós somos muitos falhos, é porque o Pai aqui em Jesus estava se manifestando, veio viver uma experiência num corpo terrestre, num corpo humano, como qualquer um de nós. Então, vamos ler um texto aqui lá depois de Filipenses, que vai falar que Jesus, ele sendo, né, subsistindo, sendo em forma de Deus, porque toda a plenitude divina, toda a natureza divina estava nele, mas ele não usou aquilo em prol de si próprio, né? Aí fala que ele se esvaziou. Então ele não deixou de ser Deus, não deixou de ter todo aquele poderio. Tudo estava nele, à disposição dele, mas ele não usou em prol de si próprio. É como se a gente tivesse, vamos supor assim, uma joia bem valiosa, está guardada lá no cofre do banco, e estivesse precisando. Vai falar: não, eu não vou usufruir disso agora, deixa lá, guardadinho. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas e por que, ou para que o Senhor Jesus fez isso? Eu tenho certeza, mano, que Ele fez isso para quê? Para mostrar para nós que é possível vencer. Porque senão a pessoa pode falar: ah, não, mas ali era Jesus, era Deus, tinha todo o poder, toda a natureza divina estava nele, né? Não, ali estava Jesus, como foi dito, o estudo de sábado passado que o irmão Cláudio começou. Era Jesus, carne, assim como qualquer um de nós. E ele mostrou que é possível vencer, é possível sair vitorioso em todo e em qualquer tipo de problema, de adversidade, né? É por isso que fala que ele foi aperfeiçoado ali, ao passar por esses problemas, por essa adversidade, para mostrar para nós que é possível, porque ele venceu, né? E agora ele em nós também vamos vencer. João 14:33 ele fala, né? Para nós ter bom ânimo, termos coragem, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E no mundo ele ainda adverte, fala que no mundo nós vamos ter o quê? Problemas, vamos ter adversidades, vamos ter tribulações. É para nós termos bom ânimo, termos coragem, porque nele está escrito que nós somos mais do que vencedores, né? Imagina, ele venceu, e agora ele próprio fala que nele nós vamos ser mais do que vencedores. E daí? A gente já pensa assim: poxa vida, eu sendo vitorioso, eu vou ser melhor que o outro, né? Essa é a nossa maneira de pensar, uma maneira mesquinha, né? Inclusive até no tipo de liderança. Mas, poxa, mas a Trindade ali, havia uma liderança entre eles? Havia. Mas só como é que era então? Se a gente pensar em liderança, o que já vem na nossa mente? Ah, o líder, aquele que está na frente, tem que ser um cara que se sobressai sobre os demais, não é isso? Essa é a maneira nossa de pensar, humana aqui. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe o que com ele? A individualidade.
Foi a primeira vez que a individualismo entrou no mundo. Foi quando Adão e Eva desobedeceu ao Senhor. Daí para cá veio esse negócio, né? Sempre cada um trazendo para si próprio, cada um querendo ser mais do que os outros. E não é isso. Na Trindade fica bem claro esse relacionamento que há entre a Trindade, até essa liderança entre eles. Então não havia assim um que mandasse mais, o pai manda, o filho obedece, né? Não. Por estar sempre em um relacionamento assim, intimidade, comunhão para com os outros, não tinha um que sobressaía sobre os demais. Eles exerciam ali essa liderança em comum, né? Por quê? Por realmente um está se doando ao outro. Então, diferente de nós, né? Então, vamos estar sempre fazendo as coisas, primeiramente para nós mesmos. Nós temos visto, a palavra tem nos mostrado que nós fazemos parte do corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Fala assim que individualmente nós somos membros, parte desse corpo. Agora, coletivamente, juntos, nós formamos um corpo. E fala que Cristo é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça da igreja. E Ele, embora sendo a cabeça, Ele precisa também do resto do corpo. Que maravilhoso, né, mesmo? O próprio Senhor, o Rei do Universo, precisa de nós. Nós temos que ter essa convicção. Temos que ter esse discernimento. Que, como o próprio fala, a cabeça pensa, agora o corpo não obedece. E como nós temos falhado nesse quesito, né? Obedecer aquilo que a cabeça está pensando. E com isso, nós estamos o quê? Trazendo uma série de problemas para nós mesmos, né? Então estamos nos autodestruindo, vamos dizer assim. Por quê? Por não darmos ouvido àquilo que o Senhor diz na sua palavra. Mas vamos seguir aqui. Outro texto bem conhecido é João 3,16, né? Que fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e fez o quê? Que deu, que enviou o seu Filho unigênito para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, meus amados, como eu disse, Deus deu, né? Deus amou primeiramente o mundo de tal maneira que deu. Então Ele só deu por quê? Porque Ele tinha. Eu só vou poder dar algo para alguém se eu tiver. Então Deus deu. Por quê? O amor, porque Ele amou o mundo, então Ele deu o amor dele. E o amor dele tudo estava onde? Estava no Filho. Como se tivesse pegado todo o amor dele e colocado ali em Jesus. E ter enviado um pacotinho ali aqui para nós, né? Então estava ali todo o amor de Deus em Jesus. Ele pegou, colocou ali em Jesus e enviou esse mundo aqui. Para cada um de nós, né? Agora precisamos do quê? O que a gente faz quando a gente recebe um presente? A gente pega ele, né? A gente abre ele e a gente vai desfrutar desse presente, né? Então, mas não, a gente até nisso, presente é presente, né? Mas às vezes a gente abre assim, se a gente não gostou, a gente já faz aquela carinha, né? Por que não foi tal coisa que eu não ganhei, né? Então, recentemente teve um casal aí que a gente via lá no PRCP, mas via nas fotos, cada presentinho que recebia, as pessoas faziam assim, aquela cara de espanto, né? Aquela alegria. Então veja que é isso. E aqui, se a gente for ver, estamos falando assim de coisas materiais, coisas mínimas, né? Imagina agora nesse dia aqui, essa notícia de grande alegria, que era não só para aquele povo ali presente, mas para todo o povo, para aquelas pessoas, é melhor dizendo, mas era para todo o povo, para toda a humanidade. Então que presente valioso, né? E é um presente que quanto mais nós buscarmos, mais Ele vai se doar a nós, né? Mais Ele vai acrescentar coisas para nós. Agora precisamos buscar diante dEle, né? Todos os dias. Agora eu pergunto, quanto que nós temos buscado? Aliás, é isso que o Pai fez.
que o Pai estava fazendo quando Ele enviou o Seu Filho Jesus a esse mundo. Ele estava buscando se relacionar com as pessoas. Eu vejo assim que o Pai queria se manifestar com os habitantes dessa terra. E não tinha outro meio por causa do pecado, né? Antes da entrada do pecado, o que o Pai fazia todos os dias? No finzinho do dia, né? Diz lá no comecinho em Gênesis, que Ele ia lá ter um bate-papo com Adão, não é isso? Ter aquele momento de comunhão com Adão, se relacionar ali com Adão. E que palavra certa, né? A Bíblia não fala, né? Por isso causa uma curiosidade na gente, né? Se a gente ficar buscando, poxa vida, mas eu queria saber qual que era a conversa do Senhor com Adão. E eu tenho certeza que era assim um momento maravilhoso. Agora, até nisso, nós temos vantagem sobre Adão. Por quê? O Pai é conosco, por onde quer que nós andemos. Ele tinha comunhão todo findar da tarde. Agora conosco, olha a vantagem, meus amados. Uma vez que o Pai nos levou a crermos que morremos com Jesus e ressuscitamos em Cristo, Ele é conosco, Ele está em nós, Ele habita em nós. Não tem mais como Ele se ausentar. Não tem como nós também nos ausentarmos dEle. Isso nós somos falhos, por isso que a palavra nos adverte, né? Levando, carregando, trazendo por toda parte o quê? O morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida de Cristo possa se manifestar também através dos nossos corpos carnais, mortais, né? Então, como nós temos sido falhos nisso? E o Pai não faz outra coisa a não querer se relacionar para conosco, né? Então é isso que Ele quer. O corpo, para estar funcionando tudo direitinho, todos os membros, todas as partes tem que estar o quê? Tem que estar em união, trabalhando perfeitamente. Eu vejo que é isso que o Pai almeja. Então, uma vez que Ele nos levou a crer na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo, agora Ele quer o quê? Que nós cresçamos na graça e no conhecimento que há em quem? Nele, né? Então tem outro meio. Então esse é relacionamento. E nós, como é que nós temos correspondido a esse chamado do Pai? Então vejo que por isso que nós estamos passando esse momento, né, tão difícil. Por quê? Porque estamos vivendo de uma forma assim totalmente contrária daquele propósito que o Pai tem colocado para a igreja. A igreja são pessoas, né? Deixa bem claro aqui. Todos aqueles que creram, que o Senhor levou a crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Vivemos uma vida com mais simplicidade, uma vida de dedicação, de doação, assim como o Pai fez em Cristo. Por amar o mundo, Ele deu, Ele se doou. E eu vejo que é isso que o Pai espera de nós também, né? Que nós nos doamos para o nosso próximo. Assim como o Pai se doou ao Filho, o Filho se doou ao Pai. Eu vejo que é isso que Ele espera de nós agora, como novas criaturas, né? Como homens de Deus, como mulheres do Senhor. Está nos relacionando, né? Nos doando uns para com os outros. De novo digo mais uma vez, para vergonha nossa, como nós temos sido falhos nesse quesito, né? E como é que Cristo vai ser formado em mim? Como é que Cristo vai ser formado em você, meu irmão, minha irmã? Mas ainda bem que o Pai é misericordioso, né? E essa é a causa de nós não estarmos aqui, as suas misericórdias. E elas se renovam a cada manhã. Ainda bem, né? Louvado seja o Senhor. Salmos 98:2 diz assim, ó: O Senhor fez notória a sua salvação, Ele manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Então vou repetir aqui, enquanto os amados acharem aí. O Senhor fez notória a sua salvação, Ele manifestou a sua justiça
perante os olhos das nações. E daí no versículo 3, ele fala assim, mais adiante, a parte B: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Peguei um texto lá do Antigo Testamento, em que fala, né, que foi o Senhor que fez, o Senhor que manifestou, o Senhor que manifestaria a sua justiça. E ele não faria escondido, mas ele faria o quê? Perante os olhos de todas as nações. Isso quer dizer o quê? Ele completa no 3, que todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Esse dia que nós lemos lá de Lucas, aquele dia que foi um dia de grande alegria, em que o Senhor veio a esse mundo. Voltamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 30. A mesma passagem que nós lemos lá atrás em Salmos 98, 2 e 3, está aqui em Lucas 2, 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste no 31, diante do quê? De todos os povos. Aqui era quem? Simeão falando, né? Começa ali no 25. Simeão, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Então revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Então, meus amados, ali estava Jesus. Jesus estava dizendo assim, vamos usar um linguajar diferente: eu sou a realidade de tudo aquilo que os profetas falaram a respeito de mim. Tudo isso que aconteceu daqui para trás é sombra, é figura, e tudo falava de quem? De mim, a meu respeito. Então eu estou aqui. O Pai está cumprindo tudo aquilo que Ele falou através dos profetas, que eu viria. Tanto é que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a solução para o problema. Que maravilha! Então agora, meus amados, temos que ter esse discernimento, né? E o Pai nos dá esse discernimento para ver. E foi manifestado diante de todos. Filipenses 2, 6 vai falar: pois ele, Jesus, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Se a gente ler do 5 a 11, vai falar um punhado de coisinha aí. Mas vamos ficar com esse texto aqui. É para mostrar que ali estava o Jesus, homem, a Trindade, habitando ali entre nós, no meio de nós, em nós. Cheio de graça, cheio de verdade, cheio de realidade. Então Jesus, igual que fala Cristo Jesus, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não deixou de ser Deus. Ele sabia que ele tinha todo o poder, toda a natureza divina estava nele. Quero ler 3 textos em seguida. O outro é Colossenses 2,9, que vai falar assim, está bem pertinho aí, né? Colossenses 2,9 fala: porquanto nele, em Jesus, né, habita o quê? Corporalmente toda a plenitude da divindade. Então toda a plenitude, toda a natureza divina, todo o poder, tudo estava onde? Estava ali nele, em Jesus. Até que lá em Mateus 28, 18, o que Jesus fala? Jesus se aproxima ali para os discípulos e fala o quê? Toda a autoridade
todo o poder me foi dado aonde? No céu e na terra. Então ali estava Jesus, né? 100% humano, mas também 100% Deus. Todo o poder, toda a autoridade habitava nele. E ele não usou aquilo ali, né, em prol de si próprio. João 6,38. Aí Jesus fala assim, ó: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim o quê? A vontade daquele que me enviou. Ah, mas então Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não veio para fazer a vontade dele, mas era a vontade dele também. Por quê? Porque a vontade do Pai era a vontade do Filho, e a vontade do Filho era a vontade do Pai. Então esse era o relacionamento entre a Trindade. Um relacionamento assim que eu vejo que não cabe na nossa mente humana. Eu falo, se nós procurarmos definir como é que era o relacionamento da Trindade, eu creio que nós não vamos encontrar palavras que expliquem isso. Tamanho, é uma coisa assim fora de série. Os três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Os três tendo em comum uma coisa: não buscar seu próprio interesse, mas sempre o quê? O interesse do outro. E esse eu vejo assim que é um exemplo de comunhão que Ele quer que nós tenhamos. É muito difícil, né? É impossível. É impossível. E se nós buscarmos com os nossos méritos, nossos esforços, é impossível. Mas agora, com a graça dEle habitando em nós, né? Com o amor dEle em nós, aí é possível. Ele nos torna possível. Então Ele nos capacita, né? Então essa é a vantagem de estarmos submissos ao Senhor, porque daí o Senhor vai fazer. É uma coisa assim, eu vejo meio bem delicada assim, porque se a gente não entender direito, a gente leva para o lado da religião, né? Ah, você tem que fazer, tem que deixar de fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo. Nós não vivemos pelo certo e pelo errado, né? Nós vivemos por Cristo, em Cristo. Então é Ele. E essa é a mudança que vem do Senhor, que vem de Deus. Ele começa a mudar primeiramente o que é o nosso interior. Daí nós vamos fazer naturalmente, sem se esforçar. Porque quando a gente se esforça, ele leva para o lado, vai para o lado da religião. Daí mais dia, meio dia, você fala assim: eu estou cansado. Por quê? A Bíblia fala muita coisa a respeito disso, né? Fala assim que o homem, o ser humano, ele põe fardo pesado, carga pesada sobre nós, e nem com o dedo ele tenta nos ajudar. Então essa é a diferença, porque Jesus não fala assim, que Ele tira esse nosso fardo pesado, né? Essa carga pesada, que é o pecado. E Ele ainda fala para nós que nós ir aprender dEle, que é manso, que é humilde de coração, pegar o fardo dEle, que é um fardo leve. Então por que nós não vamos? Então, ou porque nós não conhecemos, ou porque nós não cremos. Então que o Pai tenha misericórdia e se revele, continue se revelando a nós, né? Esse mesmo aí agora, o versículo 39, ó, João 6,39. Aí fala assim, ó: e a vontade de quem me enviou é esta. Qual que é a vontade daquele que enviou Jesus? Ó? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Agora olha o 40. De fato, então é fato, é verdade, é realidade, né? A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha o quê? Tenha a vida eterna. De novo ele repete, eu o ressuscitarei no último dia, né? E se a gente for se aprofundar um pouquinho mais, a gente vê que vida eterna é o quê? É conhecimento, né? João 17,3 vai falar, que te conheçam a ti só, como o único Deus, e a Jesus, a quem enviaste. Então vida eterna é conhecimento, é que nós possamos seguir, prosseguir e conhecer ao Senhor. Agora pula para o versículo 42 aí, nós lemos 40.
e diziam, ó, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Estavam ali questionando a Jesus, né? Poxa, esse daí é Jesus, é o filho do carpinteiro. Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele. Mas como é que ele está falando aí, desci do céu? A pessoa não entende. Ele estava ali vendo o próprio Deus em pessoa ali, mas não entenderam, né? Olha o 44 agora, versículo 44, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Terceira vez já que aparece essa palavrinha, né? Essa frase, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45, está escrito nos profetas. O que está escrito nos profetas? Que nós vamos ler agora em diante, ó. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse faz o quê? Esse vem a mim. Então, todo aquele, a Bíblia está dizendo, Jesus, o próprio Deus falando, né? Todo aquele que ouve do Pai e aprende com o Pai, faz o quê? Vai a Ele. Então, se a pessoa não for a Jesus, é porque não aprendeu do Pai, né? Ficou bem claro aí, né? Porque todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Muitos estão só ouvindo, né? Estão na primeira parte, só ouve, mas não aprende. Daí não vai a Ele, de forma alguma, né? E ele finaliza aí no 46 e fala assim, ó, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então quem é que viu a Deus? Foi ele próprio, né? Estava ali, naquela passagem lá de quando Filipe falou para ele, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, né? Ô Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, como é que você agora vem e fala assim, mostra-nos o Pai? Né? Aquele que me vê, que vê a mim, fala, vê o Pai. Aquele que me conhece, aquele que conhece a minha pessoa, conhece o Pai. Só tem um que viu, ninguém viu a Deus. Quem viu a Deus foi Ele, o Filho, aquele que veio dele. Daí lá em João 16, 28, ele fala de novo, ó. Acompanha na sua Bíblia aí. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e faço o quê? E vou para o Pai. Então eu vim do meu Pai. Eu saí de um lugar de conforto. Eu saí de um lugar completamente diferente deste lugar aqui. Mas eu fiz a minha vontade, mas fiz também a vontade daquele que me enviou, porque a vontade minha e a do Pai é uma só. E depois nós vamos ler um texto aqui que fica bem claro o motivo, o para quê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, é o único gerado, o motivo que Deus deu o seu primogênito para vir a esse mundo. Mas olha que cena, Jesus deixando um reino de glória, um reino onde, segundo os relatos da Bíblia, em Apocalipse fala, a Nova Jerusalém, como é que é? É aquele reino antes da entrada do pecado no mundo, né? Em que não havia maldade, não há maldade. Jesus sabia o que queria enfrentar aqui nesse mundo, mas ele não se omitiu, né? Ele veio. E veio por quê? Por amor. Por amar a mim e por amar a cada um de vocês. Que maravilha, que coisa tremenda. É a mesma coisa que nós sairmos do nosso lar e irmos levar essa boa notícia. Essa notícia de grande alegria para as outras pessoas. Será que nós estamos dispostos? Como se Deus falasse para nós, né? Valdir, sai da tua cidade.
e vai. Será que nós estamos dispostos daí a sair e deixar aí? Passado temos exemplo, né? Quando ele falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar bom, para um lugar maravilhoso. Não, vai para um lugar que eu vou te mostrar onde que é. Ele saiu, vamos supor assim, sem saber para onde ele ia, né? Mas ele foi. E foi crendo no Senhor. Ele foi como que vendo o invisível, crendo que o Senhor o levaria para um lugar muito melhor do que aquele lugar que ele estava habitando. Mas ele tinha que sair do meio da parentela. E ele ainda foi assim meio que desobediente, né? Porque ele levou uns parentes com ele, e aqueles parentes que ele levou com ele lá na frente deu uns probleminha, né? Então, temos que obedecer à risca a palavra. Mas também não entender do lado errado, que é para abandonar. Não, não é assim. Porque quando o Senhor tem um chamado para nós, o chamado dele é para quem? Para mim e para toda a minha casa, não é isso? Então agora nós temos que crer, conforme está escrito na sua palavra. Então vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Eu vejo, meus amados, que também o Senhor Jesus estava assim, vamos dizer, estava numa boa. Por quê? Porque ele sabia de onde que ele tinha saído e ele sabia para onde ele iria, não é isso? Então, ele tinha essa convicção com ele. Mas isso era fruto do quê? Do relacionamento que ele tinha para com o Pai. Então isso não deixava ele na incerteza. Assim como ele sabia de onde que ele tinha vindo para vir habitar nesse mundo, ele tinha certeza que na hora exata ele voltaria para o mesmo lugar. Ele voltaria para junto do Pai, né? Para lá, ter aquela comunhão que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Não que ele deixou de ter a comunhão também, né? Não entenda errado. Mas ele ia voltar para aquele reino dele. Oh, meus amados, né? Ainda bem que ele falou assim, que ele foi, ele iria, mas não nos deixaria órfãos, né? Ele fala assim, que na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Foi tratado recentemente sobre isso. Então, e ele foi lá preparar lugar. E lá tem muito lugar ainda, né? Para mim, lugar para os irmãos e para todos aqueles que vierem a nele crer, né? Porque a salvação é para todos. Então essa é a boa nova de grande alegria. Não era só para aqueles que estavam ouvindo, não é só para você que está ouvindo, agora é para todo o povo, toda a nação, todo aquele. Vamos seguir que nós vamos chegar nesse texto. João 16, 32, nós lemos 28, agora vamos para o 32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que serei dispersos cada um para a sua casa, e me deixarei só. Agora, olha aí o que vai acontecer. Contudo, não estou só. Por quê? O Pai está comigo. Está chegando a hora. Eu vou partir desse mundo. Assim como eu falei para vocês, que eu vim para esse mundo. Eu saí de outro lugar. E vai chegar a hora de eu voltar para o lugar de onde eu saí. Vocês, quando chegar esse momento, cada um de vocês vai para suas casas, vocês vão ser dispersos. Eu vou ficar como só. Só que, contudo, né? Olha uma palavrinha aqui de um irmão nosso aqui. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, meus amados, quando você estiver passando por algum momento de dificuldade, de adversidade, quando aquelas pessoas que estavam contigo, quando tudo estava bem, te deixar só, tenha isso em mente. Você não está só, o Pai está contigo. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não está só, né? Por quê? Porque o Pai está contigo, o Pai está comigo. Não é maravilhoso isso? Mais uma vantagem, né, de nós crermos nesse Deus vivo, esse Deus que pode todas as coisas, é que nós nunca estamos só. João 17:1.
Jesus vai falar outra coisa. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado o quê? A hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Chegou a hora, meus irmãos. E que hora é essa? João 12:32, né? Aquele momento que Jesus estava ali na cruz. Deixa eu pegar aqui, vamos ler do 31 até o 33. Mas o versículo chave é esse 32. João 12. É chegada a hora. Olha no 31, ele começa dizendo: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então chegou o momento, aquele momento em que ele já anunciou, havia anunciado antes de acontecer para os seus discípulos: vocês vão me abandonar, eu vou ficar só, mas contudo eu não vou estar só. Por quê? Porque o Pai é comigo, o Pai está comigo, né? Então, glorifica a teu filho. Que palavrinha, né, cara? Que maneira do filho ser glorificado. Se a gente glorificar, depois vocês procuram alguns significados dessa palavra glorificar aqui nessa passagem. É para que seja expandido. E como é que Jesus, glorifica teu filho? Como é que Jesus ia ser glorificado? É sendo expandido. E aqui eu vejo, meus amados, que foi o objetivo, o propósito, vamos colocar assim, do Pai, ao enviar Jesus a esse mundo. Foi para quê? Para que o nome dele, de Jesus, fosse expandido. Tem outras palavrinhas também, mas não vamos ficar por aqui mesmo, né? O nome dele fosse expandido, fosse conhecido, reconhecido, fosse aumentado, né? Vamos ler um texto aqui que vai explicar bem isso aqui, ó. Romanos 8:29. Acompanha aí. Romanos 8:29 vai dizer assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, fez o quê? Também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora para aqui, olha o objetivo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é a maneira pela qual o Filho é glorificado, quando a família do Senhor é expandida. E foi esse o objetivo que ele veio, que o Pai queria, o Pai almeja ter uma família de muitos filhos. E para isso, ele enviou, ele deu o seu unigênito para vir a esse mundo, né? Para quê? Para poder expandir a família dele. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Então agora ele é um primogênito entre muitos irmãos. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outro nome, meus amados, no tocante à salvação. Não há outro nome dado abaixo do céu, aqui na terra, pelo qual nós podemos e devemos ser salvos. Então, o nome de Jesus é exclusivo. Então essa é a boa notícia, essa é a boa mensagem, essa é a notícia feliz que o Senhor tem para conosco. Poxa vida, mas foi lá 2020 anos atrás, né? Mas é para nós também. Por isso que o texto lá falou, né? Essa boa nova de grande alegria é para vocês, mas é também para todo o povo. Se existir mais 2000 anos ainda, vai ser para esse povo também. Então não tem outra. Essa é a mensagem mais que feliz, né?
uma mensagem assim que nós podemos nos alegrar, independente das circunstâncias que nós estivermos passando. Por quê? Porque é o Senhor que diz, e o Senhor, Ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aí mesmo em Atos 13, 32 agora, diz assim a palavra do Senhor. Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feito a nossos pais. Olha aí, o anjo Gabriel estava anunciando o quê? A boa nova, o evangelho, o nascimento do Senhor. E essa também é a nossa missão, né? Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. De novo, torna a dizer, eu já disse lá, tudo aquilo que os profetas profetizavam, Jesus veio e falou, não, eu estou aqui, eu sou a realidade de tudo aquilo. E agora, meus amados, depois desse dia, não vai ter outro. Por quê? Porque eu sou. Por isso que fala que a lei e os profetas foram até quando? Até João. Aí veio Jesus, a realidade de tudo aquilo. E daí para diante ele fez uma aliança eterna para comigo e para com você. Essa aliança é o quê? Que Ele próprio estaria em nós, habitaria em nós, né? E Ele, através do Espírito Santo, faria o quê? Nos guiaria, ou vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo vai falar a respeito dele. O Espírito Santo vai nos orientar, vai nos guiar. E a palavra fala, meus amados, que todas as vezes que um filho de Deus estivesse desviando do caminho do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso ouvido, né? Ô Valdir, você está indo para o caminho errado. Ô Pedro, ô Zé, ô Marta, ô Maria, se é um filho de Deus, uma filha de Deus, pode ter certeza, meu irmão, se estiver fazendo uma coisa errada, o Senhor vai falar. Este é o caminho, andai por ele. E mesmo assim, talvez a gente teima ainda ir pelo caminho errado, né? E daí, tem que preparar o lombo, né? Por quê? Porque o Senhor fala também na sua palavra que Ele açoita aquele que Ele recebe por filho. Mas é por amor, por nos amar, por nós estarmos indo para o caminho errado e não estar dando ouvido à palavra dEle, né? Então Ele permite que a gente vá até uma certa altura, mas depois Ele traz. Mas é por amor, né? Então, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E daí ele fala assim, lá em Colossenses 1:26, que o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, mais uma palavrinha aí, né? Se manifestou aos seus santos. Então, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, é Deus quem quis dar, é Deus quem quis se revelar, né? É Deus quem quis ser conhecido e reconhecido. Não é maravilhoso isso? Assim, porque Deus é Espírito, né? Tem 3 definições que a Bíblia nos dá: Deus é amor, Deus é Espírito e Deus é luz. Todos eles são o quê? São coisas assim que sem um corpo, né? Como é que a gente vai ver a luz? Como é que a gente vai ver o amor? Como? Como a gente vai ver o Espírito? E ele precisava de um corpo. E foi por isso que ele veio, a Trindade em Jesus. Estava ali, se manifestando a esse mundo, querendo ser visto, ser reconhecido pelo mundo. Mas passou, Jesus veio a esse mundo, cumpriu o que tinha que fazer e voltou para o Pai. Ainda bem que ele voltou, né? Mas o Pai continua falando.
E o Pai continua querendo se revelar a esse mundo. E agora Ele quer usar quem? Quer usar a igreja dele, né? E a igreja dele é quem? É eu, é cada um de vocês. Uma vez que o Pai te levou a crer na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, agora nós fazemos parte do corpo dele. E a Bíblia fala que nós somos as multiformes faces de Deus. A igreja do Senhor é. Por quê? Porque a igreja são pessoas que creram na sua morte, na sua ressurreição em Cristo. Então aqui estou vendo bastante rostinho aqui, né? Se a gente for ver, nenhum é igual a outro. E cada uma é uma forma que o Senhor tem. Quero ver o Senhor, poxa vida, olha ali no irmão, olha ali o Senhor. Olha lá para a irmã, olha o Senhor, né? São as muitas formas. E assim, agora o Senhor quer que o mundo, melhor dizendo, veja a Ele através de nós. É que o mundo olhe para o Valdir e veja, poxa vida, aí vem um filho de Deus. Como aquela sunamita fez, né, com Eliseu, né? Poxa vida, nunca tinha falado com ele, mas ela viu ele passando todo dia e falou assim, não, vejo que este é um homem de Deus. Falou com o marido, vamos fazer um quartinho aqui, e ele vai vir morar aqui. Como é bom que as pessoas olhem para nós passando e veem, não, aí está passando um homem de Deus, uma mulher de Deus, e sem mesmo nos conhecer. Em outras palavras, fala que nós devemos expandir, né, o cheiro de Cristo por onde quer que a gente passe. Agora, para que isso se torne possível, precisamos do quê? Carregar, levar por toda parte o morrer de Jesus, porque só assim a vida de Cristo irá se manifestar através de nós, né? Então, Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por mais esse momento, por mais esta oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, por essa boa notícia, Pai. Obrigado por essa notícia tremenda, Pai. E, Senhor, fala para nós, Pai, que o problema, Pai, ele tem solução. E o Senhor já providenciou, Pai. Pai, então fale aos nossos corações, ao coração dos ouvintes, para que não paire nenhuma dúvida, Pai. Pai, nos dê o Teu Espírito de sabedoria e revelação da Tua palavra. Que a Tua palavra gere vida, Pai, no coração de cada um daqueles que a ouvirem. Tudo isso para a Tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus amados.